Bom dia, boa tarde ou boa noite. Pessoal, hoje nós vamos explorar aqui uma situação onde nós trabalharemos com elaboração de gráfico de barras. Como vocês estão observando aqui, a ideia é que a gente chegue nesta representação aqui, tá? Onde nós temos, neste exemplo, 5 grupos experimentais, do qual a gente busca evidenciar um efeito dose-resposta sobre um parâmetro aqui, por exemplo, frequência cardíaca, mediante um tratamento com determinado agonista adrenérgico aqui, tá? Então, perceba que nós temos o grupo controle, com os seus 10 valores, representando cada um, então, um indivíduo, uma amostragem, e 4 condições de tratamento em concentração crescente. Tudo bem? Então, como é que a gente vai trabalhar com essa situação aqui, ó? Se a gente for lá no Prisma, então, quando a gente abre, lembrando que a gente tem a possibilidade de explorar o gráfico no formato XY, no formato de colunas, grupado e assim por diante. E cada vez que você clica aqui sobre cada palavra, ele dá uma demonstração hipotética, né, de gráficos com os quais você pode trabalhar aqui dentro dessa configuração. Então, a gente vai trabalhar com o formato de gráficos de coluna. Tá bom? A gente quer trabalhar, então, com a importação dos dados. A gente basicamente dá um create aqui, vai abrir essa planilha para nós. Eu vou lá no nosso Excel, eu vou dar um Ctrl C de toda a configuração aqui. Por isso é muito importante também você já ter uma planilha que facilite um pouco o seu trabalho. Ctrl C, vou lá, vou clicar aqui dentro, ó, e vamos mandar um Ctrl V. Então aqui a gente já tem a transposição dos valores, tudo bem? Se certifique de que está tudo ok, um N de 10, 5 grupos experimentais, e aqui, por exemplo, a gente vai renomear aqui então como frequência cardíaca. Tá? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente faz aqui, vamos, com esta função clicada, né, ativada, frequência cardíaca, a gente vem aqui em Analyze, a gente pode dar uma olhada nos dados descritivos, dados estatísticos, todos os grupos já estão pré-selecionados aqui, e aí a gente segue com a recomendação do software, só dá o OK, e agora a gente tem a possibilidade de verificar como que está aqui a descrição dos nossos dados. Então, olha só, como eu sempre comento, quando um dado ele é simétrico, ou seja, ele é paramétrico, os valores médios, eles praticamente são os mesmos da mediana. Então, vamos pegar o controle aqui, ó, mediano do grupo controle, 86,5. No caso aqui, média, 86,6. Mediana do grupo 100, nanomol, 147,5. Vamos ver aqui na média, 147,3. Tá? Isso porque, se vocês olharem o coeficiente de variação, ele está muito bom. O coeficiente de variação, ele nada mais é do que a proporção pela qual os dados, né, a variação dos dados se dá em torno de uma média hipotética. Então, vocês veem que os dados eles estão variando em mais ou menos não mais do que 7, 8% ao redor do valor médio. Então, isso é um coeficiente muito bom. Coeficientes abaixo de 25, 20, 15% são coeficientes que indicam aí dados certamente simétricos e paramétricos. Uma outra forma também da gente trabalhar aqui é clicando aqui na planilha, a gente buscar aqui como é que está a normalidade dos dados. Então, aqui a gente também segue as indicações do próprio software. E como nós podemos ver aqui, para qualquer um dos testes, se a gente pegar aqui Anderson Darling Test, tá? Passa pela normalidade? Sim, para todos. D'Agostino? Sim, para todos. Shapiro-Wilk? Sim, para todos. Komolov-Smirnov? Sim, para todos. Eu sugiro que tenha pelo menos aí aprovação por pelo menos um dos 4 testes, ou idealmente por pelo menos 2 dos 4 testes. Tudo bem, pessoal? Bom, voltamos aqui para a planilha, e se a gente for buscar aqui, ó, no menu lateral esquerdo, uma sugestão gráfica, vamos ver como é que fica isso aqui. Então, ele já coloca para nós uma sugestão aqui, eu vou trazer do jeito que está, tá bom? Vou aumentar um pouquinho agora aqui para vocês verem bem. Nesse exemplo, a gente já pode descartar esse título, já pode descartar esse título, e aqui a gente trabalharia então com frequência cardíaca, eu já tenho aqui um pré-preenchido. Você pode trabalhar com negrito ou não, você pode sublinhar, pode aumentar com as funções no menu superior aqui. Tá? Eu acho que assim está ok. Só que este formato ele não está trazendo para nós os dados individualizados e muito menos trazendo um padrão de cores, né, de paleta de cores que nos indica aí uma curva dose-resposta.
Então, a minha primeira sugestão aqui é a seguinte, ó, nós vamos vir aqui em escolher um gráfico diferente, é só clicar nesse ícone, e aqui, então, a gente vai ter a possibilidade de vir para essa proposta de valores individuais. E à medida que você vai clicando em cada um, ele vai te passando uma simulação aqui embaixo, tá? Então, eu vou sugerir para nós ficarmos com essa aqui, que é a scatter plot com barras, como a distribuição de média e desvio padrão, é só dar o OK. E o que a gente pode fazer aqui agora? Vamos tentar tornar esse gráfico um pouco mais palatável. A gente dá um duplo clique aqui sobre essa linha das barras, pode ser qualquer barra, e aí eu vou propor que a gente fique com a espessura de 1, tá bom? Se eu fizer isso aqui, ó, selecionando Change All Datasets, isso aqui, ele a princípio, ele vai valer para todas as barras. Opa, deu certo. Ah, eu quero alterar agora aqui também o símbolo que indica cada grupo experimental. Então, a gente colocou essa circunferência com preenchimento branco. Vamos colocar uma espessura de meio aqui e aplicar. Opa, já ficou bem melhor também. Quero trabalhar com uma paleta de cores. Agora a gente vai individualmente aqui, ó, controle. A gente vem aqui, ó, barras. Eu vou trabalhar com a cor branca. Essa cor branca ela é importante porque se a gente estiver pensando em passar qualquer linha por trás da barra, essa linha ela não se sobreporia à barra. Então, por isso a importância de destacar essa barra aqui como cor branca, tá? Dá um aplicar e vamos para o seguinte, 10 nanomol. Olha, vocês podem trabalhar com a paleta de cores que vocês bem entenderem, tá? Eu vou escolher aqui, né, esse tom do vermelho, então eu vou começar com a cor mais fraquinha, eu vou passar aqui pela letrinha A, em aplicar, agora a gente vai escolher o grupo seguinte, 100 nanomol, eu vou pular um, vamos aqui para a letra C, vamos aplicar, ficou a cor mais quente, vamos para a concentração maior, e assim a gente continua, tá? Vamos escolher uma corzinha um pouquinho mais quente aqui. E, por fim, uma mais quente ainda no grupo de maior concentração. Vamos ficar com esse aqui. Então, o que eu gostaria que vocês percebessem aqui? Neste caso, a gente não está chamando atenção para o controle, como o software tinha feito originalmente, né? De uma forma automatizada. Aqui, por essa paleta de cores, conforme a concentração do tratamento vai aumentando, a cor vai ficando mais quente, tá? Então, isso é importante para quem está olhando para esta representação gráfica, ela vai conseguir perceber essa tonalidade de gradiente de concentração. Se você quiser jogar um gradeado no fundo, é possível fazê-lo. Então, a gente dá um duplo clique aqui no eixo Y, pode ser no eixo Y ou eixo X, a gente escolhe aqui, ó, Frame and Origin, e aí a gente vem aqui, ó, Measure Grid. A gente vai colocar no eixo Y, ele já mostra para nós aqui, é muito intuitivo. Eu sugiro uma espessura de meio, um pontilhadinho e uma cor aqui de um cinzinha, para que não chame muita atenção. Aplicou, já temos aí de fundo essas linhas que nos dão uma orientação. Pessoal, suponha que aqui então a gente tem uma diferença estatística entre os grupos. Eu não estou explorando as, as análises estatísticas nesse vídeo, mas supondo que haja diferenças nesses grupos, eu já vou fazer uma representação gráfica para vocês aqui, ó. Tá? Eu vou aqui no manual, para cada caso, e aí a gente conecta o grupo versus o controle, supondo que nesse caso aqui a gente esteja querendo apenas chamar atenção para o grupo controle, como a nossa referência para análise estatística, tá joia? E aqui, como os dois estão com cara de que não tiveram diferença entre si, mas ambos são diferentes do controle, a gente vai fazer dessa forma aqui. E para ficar um pouquinho mais coerente, eu vou fazer um link aqui, ó. Vou juntar esses dois grupos com mais uma linha aqui, ó, para que fique, né, de acordo aqui com essa demonstração, uma conexão entre esses dois grupos em relação ao grupo controle. Eu vou selecionar as três linhas, eu venho com o botão direito e clico sobre a linha e venho aqui, ó, definir as características da linha, vou para a espessura da linha e vou colocar 1, um pouquinho mais fino, né, ó. Botão direito, Line Settings, Thickness, 1. A gente faz isso para todos e a gente chega então aqui numa configuração que é exatamente aquela que nós tínhamos lá no Excel, ó. Tá vendo? Então nós construímos aquele gráfico.
Lembrando que a partir deste gráfico aqui, você pode exportar no formato de figura. Da publicação se lembra que, por exemplo, se for um TIFF, você tem que vir aqui para pelo menos 600 dpi. Clicando em OK, ele vai abrir uma caixa de diálogo para você salvar essa imagem. Ou você pode exportar, simplesmente se você tiver com PowerPoint ou com Word aberto, ou não, independente, você clicando aqui, ele vai exportar esse gráfico para o seu PowerPoint ou para o seu Word. Então aqui, pessoal, a gente tem uma representação muito clara para vocês de como trabalhar, então, com gráfico de barras numa situação de efeito dose-resposta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.